E aí, amigos, vamos analisar esporte comigo? E no vídeo de hoje vamos tentar trazer uma análise completa sobre o momento atual do voleibol brasileiro. A gente vai falar um pouco sobre essa crise que acontece no voleibol masculino, principalmente, com a falta de resultados, com alguns recordes negativos sendo quebrados. E vamos tentar também falar um pouco sobre o voleibol feminino também, mas em comparação ao masculino, o voleibol feminino está bem melhor. Então, assim, a gente vai tentar dar uma ênfase maior no voleibol masculino, que passa por um momento bem complicado, um esporte tão popular, um esporte que foi por muitas vezes expoente nos Jogos Olímpicos e hoje sofre um pouco com descaso, com a falta de renovação e a globalização do esporte em si. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês clicarem no sininho, se inscreverem no canal, se gostarem também curtir e comentar para me ajudar a crescer cada vez mais, né? E a gente vai começar a discutir sobre isso após a vinheta. Então, vamos começar a falar um pouco sobre o voleibol aqui, mudando até um pouco do sentido, né, dessa semana aqui no canal, né? A gente falou muito sobre futebol nos últimos vídeos. Vamos falar um pouco sobre o voleibol masculino, primeiramente, que teve uma derrota muito triste nesse último mês, agora de agosto, setembro, no Mundial de Vôlei, né? É uma das principais competições do cenário masculino de voleibol, e o Brasil simplesmente não conseguiu passar da fase de grupos. Uma coisa que há 15 anos atrás, ou até 10 anos, era meio que inimaginável de acontecer e aconteceu pela primeira vez assim na história da competição. O Brasil sofreu uma derrota muito pesada para a Sérvia. Isso foi crucial para a sua eliminação. O Brasil até que vinha bem na fase de grupos, tinha vencido os jogos anteriores contra a República Tcheca. Tomar o 3-0 contra a Sérvia, que até é um rival até histórico da seleção brasileira, tanto no feminino quanto no masculino, sempre foi um rival meio chato de se jogar, era até talvez o rival até mais chato do grupo, se a gente for parar para pensar. Foi muito complicado assim, né? Porque a derrota ela vem em um momento onde o Brasil sofre muito com a questão da renovação, né, dos seus jogadores. Uma área que era expoente, assim podemos falar, foi uma área a renovação, a constante renovação de gerações, as gerações de alto nível no Brasil, no voleibol brasileiro, sempre foi um grande marco na história do esporte aqui no Brasil. E nesse momento, pelo que parece, não se tem essa qualidade na hora de renovar. O Brasil sofre muito com isso também no futebol. No aspecto futebolístico, o Brasil sofre muito com essa questão. E você percebe também que há uma globalização muito grande. Cada vez mais no esporte, no voleibol, há uma popularização cada vez maior em países que talvez não tinham tanta tradição assim, né? Assim, a gente pode falar aqui, por exemplo, da Turquia. A Turquia fez um grande mundial de vôlei masculino nesse ano. Ela conseguiu chegar em quinto lugar nesse mundial. E assim, é inimaginável pensar que há 5 anos atrás, até 10 anos atrás, se a gente colocar um pouco mais longe, a Turquia conseguiria esse resultado. A Turquia é um país até sem tradição mesmo no voleibol masculino. No voleibol feminino até tem uma tradição, até está fomentando uma tradição maior. Nesse momento a gente vai falar um pouco sobre a Turquia no voleibol feminino daqui a pouco. Mas no voleibol masculino você vê que está sendo feito um trabalho de cada vez se criar uma identidade para a seleção turca. E é uma coisa que talvez o Brasil deixou de ter essa identidade, né? O Brasil sempre foi conhecido por ter Giba, Dante, Maurício, entre outros expoentes no esporte, sofre muito nesse momento com a falta talvez de uma cara, de uma identidade, de uma identificação também com a sua torcida, uma coisa que a gente percebe muito a torcida não dando mais muita bola para o que está acontecendo no vôlei. E assim, é muito triste isso, porque o vôlei, por muitas vezes, por muitos anos,
e acho que até hoje foi o segundo esporte mais praticado no Brasil. É um esporte muito forte na popularização, assim. É um esporte que também é muito praticado em escolas, por exemplo, praticado em praças públicas também. Então, assim, em todo lugar você vê que tem alguma rede de vôlei, e eu acho que isso precisa ser um pouco mais incentivado, né? Para se criar, talvez, voltar a se criar essa tradição de novos talentos, descoberta de novos talentos, e também na fomentação de uma nova geração, né, para a seleção brasileira de vôlei masculino. Uma das coisas, voltando a falar sobre a globalização do vôlei, você vê que existem algumas seleções que antes elas não faziam nem parte do cenário mundial ali de grande escalão do vôlei, que estão começando a escalar esse patamar. A gente pode falar aqui os exemplos, eu já dei da Turquia, por exemplo. A gente tem também o Canadá. O Canadá é um país que, assim, era um país que tinha um pouco de tradição no cenário da América do Norte em si, porém, nunca teve grandes sucessos fora a América do Norte em si, em ligas mundiais, em Jogos Olímpicos. Nunca foi um país assim, porra, muito forte, né, no voleibol masculino. E é um país que vem chegando, é um país que conseguiu até passar num grupo bem difícil nessa liga, nesse campeonato mundial agora que aconteceu no último mês, conseguindo passar pelo Japão, por exemplo, que é um país muito tradicional, muito importante para o voleibol, né? E o Canadá conseguiu. Então, assim, você vê que tem o Canadá ali, a Eslovênia é outra seleção também que aparece cada vez mais. A Eslovênia, ela não tem também uma tradição tão grande no voleibol, mas você vê que no voleibol masculino ela cada vez mais ali tem um espacinho, ela já foi sede até de Copa do Mundo, né, também, aí, o país da Eslovênia. Então, assim, é um esporte que vem crescendo cada vez mais. O vôlei vem crescendo cada vez mais em alguns lugares que antes eram vistos como até, entre aspas, periféricos, assim, né? E o Brasil, ele sofre um pouco com essa globalização. Então, teve um dado histórico agora nesse último Mundial que, em muito tempo, foi a primeira vez que se houve 4 times europeus disputando a semifinal e a final, né? A gente teve a Polônia, a Bulgária, a República Tcheca e a Itália, né? Ali no, entre aspas, no Final Four, né? E, assim, é muito triste pro cenário sul-americano. O Brasil tá nessa situação de crise, né? E, assim, é complicado ver os europeus começando a dominarem cada vez mais o cenário mundial, né? Uma coisa que talvez o Brasil possa fazer, que possa ser um bom uma boa resolução de alguns de seus problemas, é olhar para um grande rival histórico que é a Itália, né? A Itália sempre foi um rival muito forte da seleção brasileira, tanto que sempre foi uma seleção que sempre teve ali disputando com a melhor geração, com a geração de ouro do Brasil, sempre teve disputando ali ponto a ponto. E a Itália, nos últimos anos, vem fazendo um trabalho muito forte, até remando contra essa maré da globalização, vamos falar assim, né? Assim, é uma seleção que sempre foi tradicionalíssima, é uma das maiores vencedoras no cenário de vôlei, tem a melhor liga, a liga italiana de voleibol é a melhor liga do mundo, né, nesse momento, e em muito tempo sempre foi um lugar onde os jogadores sempre queriam ir, queriam jogar, né? É um lugar que sempre foi muito bem visto pela sociedade do voleibol, e continua a renovação sendo feita constantemente na Itália. Sempre tem novos jogadores, novas joias, e os grandes jogadores também têm uma constância na seleção. Então, assim, a Itália ela consegue fomentar esses talentos, juntar todos em uma seleção que é maravilhosa, né? Podemos falar assim. Então, assim, tanto no futebol, tanto no voleibol feminino, tanto no voleibol masculino. E você vê que tem um trabalho muito bem feito ali nas seleções de voleibol italianas. Então, assim, talvez
olhar para ter a humildade de olhar o trabalho dos italianos seja muito bom para talvez uma renascença do voleibol brasileiro. Outra parte que a Itália está muito ligada nessa globalização, muitos treinadores italianos eles saem da Itália para expor para trazer essa visão, né, essa escola italiana para outros países. Tanto que tem muito país que é treinado por italianos. Então é uma forma também de trazer o melhor do voleibol, o melhor da escola italiana do voleibol para alguns países que antigamente não tinham tanta tradição. A própria Turquia tem um treinador italiano. Então assim, você vê que a Itália é o centro do mundo do vôlei nesse momento. Então é importante ter esse cuidado assim, na hora do intercâmbio, da globalização em si. Né? O voleibol brasileiro sofre um pouco também no cenário sul-americano, no voleibol masculino, que nem na América do Sul o vôlei está conseguindo, o Brasil está conseguindo ser mais um expoente. Né? O último campeão sul-americano da Copa América foi a Argentina, por exemplo, e há pouco tempo os argentinos eles não eram um problema tão grande assim para a seleção brasileira. O Brasil sempre, claro que a Argentina sempre foi uma pulga ali atrás da orelha do Brasil e tal, só que nos últimos tempos vem se tornando uma seleção bastante chata de se enfrentar. Em qualquer cenário, seja no Sul-Americano, seja no Mundial, seja numas Olimpíadas. Por exemplo, nas Olimpíadas de 2020, o Brasil perdeu a medalha de bronze para os argentinos. Num confronto quente, pesado, a Argentina voltou a conquistar uma medalha olímpica no vôlei em 2020, 2021 nas Olimpíadas de Tóquio. Ilustrar um pouco a questão da crise do Brasil nos últimos tempos, além do fiasco no Mundial de Vôlei desse ano, de 2025, houve também o fiasco nas Olimpíadas de 2024, em Paris, onde o Brasil consegue passar numa fase de grupos onde ele só consegue vencer o Egito. O Egito não é nem perto de ser uma das grandes potências do voleibol mundial, né, no cenário masculino, e cai nas quartas de final para os Estados Unidos, de uma forma até merecida. Foi a primeira vez se eu não estou enganado, em 24 anos que o Brasil não conseguiu chegar numa semifinal. Então, assim, tá muito tensa a situação do voleibol masculino. Então, assim, precisa parar, precisa ser visto tudo isso e tentar renascer das cinzas, porque o Brasil ele tem essa força, tem essa capacidade de renascer sempre de um lugar obscuro para poder voltar a ser uma potência. E aqui a gente tem material humano, só precisa do material técnico talvez para poder pensar os melhores talentos, para tornar uma geração, para se ter uma geração de ouro novamente no voleibol masculino. Já no voleibol feminino, a situação é um pouco melhor, bem melhor até, aliás, não é nem um pouco, é bem melhor. No caso do voleibol feminino, o Brasil vem conseguindo sempre bater ali na trave, sempre tendo bons resultados. O problema realmente é o bater na trave agora para as meninas, né? O Brasil ele consegue sempre chegar em finais, sempre chegar em decisões de medalha, porém sempre perde ali, né? Sempre falta um quê, né? A Gabi, até ficou conhecida uma entrevista da Gabi, a capitã da seleção feminina, falando que é chato sempre chegar próximo e nunca conseguir. E é um pouco o que essa geração sente, né? Foi bronze nas últimas Olimpíadas, ganhando da Turquia, foi medalha de prata em Tóquio, chegou na final contra os Estados Unidos, mas os Estados Unidos passou por cima, né, do Brasil, mas assim, são medalhas, são muito importantes, medalhas olímpicas. Nesse último Mundial, conseguiu também a medalha de bronze no último Mundial, a terceira colocação, né? Então, assim, você vê que existe um trabalho sendo feito no voleibol feminino até melhor que o do voleibol masculino. É uma geração que chega bastante, vem chegando bastante perto ali de conquistar alguma coisa, de conquistar algo grande, só que é uma geração que precisa também se apressar, porque
muitas dessas jogadoras já estão começando como você vai vencer, né? O jeito que você vai vencer importa bastante, né? Precisa ser um processo ali. E acredito que elas vão conseguir vencer em algum momento, porque elas vêm chegando cada vez mais perto disso. Porém, para não acabar sendo uma geração que talvez seja conhecida pelo quase, né? Por, entre aspas, amarelar na hora decisiva, precisa dessa grande vitória, desse grande passo. Quem sabe pode ser nas Olimpíadas de Los Angeles, daqui a 3 anos, perdão, as Olimpíadas de Los Angeles, mas também a gente precisa apoiar elas, apoiar o trabalho do voleibol feminino, assim como o voleibol masculino também precisa de apoio nesse momento. É muito importante a torcida brasileira abraçar, porque é um momento bastante delicado para o vôlei, acredito eu. Lembra muito o momento do futebol brasileiro em relação à seleção mesmo, entende? Pois é um momento onde há uma globalização muito forte do esporte, cada vez mais se traz o estrangeiro para dentro dos países, e essa globalização pode, se o Brasil não tiver uma renovação, não olhar para fora do seu próprio umbigo, pode ser que seja engolido por essa globalização, e é muito importante o Brasil continuar sendo um expoente nos esportes. O vôlei sempre trouxe medalha em Jogos Olímpicos e não pode acabar virando um esporte qualquer, né? Um dos esportes mais populares do país ser um esporte onde qualquer resultado importa e valeu, né? Não pode ser isso. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se curtiu, compartilhe com outros amigos. Se inscreva no canal, vai ser muito importante para mim. Muito obrigado por assistir até aqui e até já.